Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado a diferença entre inner join e left join. Inner join quando eu quero buscar dados em duas tabelas e left join também quando eu quero buscar registros em duas tabelas. Mas tem uma diferença entre inner join e left join. Isso que será abordado nesse tutorial. Para começar, você precisa ter um servidor local. Você pode utilizar o AMP Server. Caso você não tenha o AMP Server instalado, abaixo desse tutorial vai ter um link para um tutorial apresentando como instalar o AMP Server e como utilizar o mesmo. Então, eu já startei o AMP Server. Com o AMP Server startado, em seguida abro no navegador. Para acessar no navegador, simplesmente coloco localhost, porque startou corretamente. Em seguida, venho na parte do banco de dados, porque eu quero criar agora uma nova base de dados. Venho no PHP-MyAdmin, só abro uma nova guia, e ao abrir o PHP-MyAdmin, eu preciso realizar o login e a senha. O usuário padrão é root no AMP Server, a senha em branco, a base de dados MySQL, sendo o servidor MySQL. Coloquei as credenciais corretas, executar para acessar. Após ter acessado o PHP-MyAdmin, sendo um programa para você gerenciar o banco de dados de forma gráfica, venho em base de dados e na parte de base de dados indico que eu quero criar uma base de dados Celc e em seguida seleciono o UTF-8 MB4 Unicode CI, criar a base de dados e nessa base de dados eu crio duas tabelas. Então, por exemplo, vai ter a tabela usuários. E nessa tabela usuários vai ter a coluna ID e esta coluna vai ser uma chave primária e também vai ser auto-incrementa. Também vai ter a coluna nome do usuário, varchar sendo o texto, cliquei na letra V, em seguida coloco 220 caracteres. Seleciono o InnoDB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Criado a tabela, crio mais uma tabela, então acesso à base de dados Celc e sendo a tabela pedidos. Então, nessa tabela pedidos, eu vou ter o ID, a coluna ID, também vai ser uma chave primária e autoincremento. Eu não preciso enviar o valor, o próprio banco de dados encarrega-se de atribuir o valor. E indico a qual usuário pertence esse pedido. Para isso, eu pego o nome da tabela, porque aqui é chave primária na tabela usuário. Aqui vai ser chave estrangeira. Indico underline ID para indicar que é chave estrangeira e coloco no singular. É importante seguir esse padrão que é mais fácil de identificar o que é chave estrangeira. É um inteiro, vai ser um número. Também seleciono o InnoDB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. É claro, essas tabelas podem ter mais informações. Eu coloquei o mínimo possível para conseguir apresentar para vocês. Agora eu quero buscar informações nessas duas tabelas utilizando left join e inner join. Mas antes eu preciso inserir um registro. Então, por exemplo, vai ter o César, em seguida vai ter este segundo usuário, acrescento mais algum usuário, então, por exemplo, este usuário são os nomes que eu sempre utilizo nas aulas e nos tutoriais. Coloco mais um aqui, depois mais um, só para ter já é o suficiente. Então, são estes usuários, executar, eles podem ter mais informações, mas no momento isso já é o suficiente. E também na tabela pedidos, cadastro algum pedido. Por exemplo, seleciono 20, então coloco 20, clico fora. Primeiro pedido, não preciso colocar o ID, pertence a qual usuário? Então, eu coloco pertence ao usuário 2, pertence ao usuário 3, ao usuário 1, usuário 4. Eu estou utilizando esta chave primária aqui como chave estrangeira. E o usuário 6. Cada usuário tem um pedido. Eu vou colocar um usuário sem pedido. Então, qual usuário que não vai ter pedido? Eu coloquei 6, não tem usuário 6. É 1, 2, 3, 4. Aqui seria 5, mas eu deixo vazio. Usuário 5 não vai ter pedido, ou eu coloco 4, não tem pedido. Então, o 4 não tem. Tem 1, 2, 3, 4. 4 não tem, só o usuário 5. Desta forma, um deles não tem pedido. Ele cadastrou aqui o 5, mas aqui eu não preciso, apago. Inclusive, venho aqui em mais operações e coloco para que o próximo registro seja a partir do qual o último registro próximo seja 5. Eu estou utilizando
a chave primária do usuário, aqui a chave primária do usuário é única, cada usuário tem uma chave única, e neste local estou utilizando chave estrangeira, indicando que o usuário 2 tem o pedido 1, o usuário 3 tem o pedido 2, o usuário 1 tem o pedido 3, o usuário 5 tem o pedido 4, e o usuário 4, este usuário não tem nenhum pedido, está fora, então vamos começar agora a implementar. Para começar a implementar, eu já criei um diretório Selk no WAMP Server. Então, o WAMP Server ele está instalado no disco principal do seu computador. No meu caso, é o disco C, o WAMP Server, diretório padrão do WAMP Server www. Dentro desse diretório que você coloca todos os seus projetos. Eu criei um diretório Selk e dentro desse diretório Selk eu criei um arquivo index e um arquivo conexão. Posso abrir esses dois arquivos no editor, no Visual Studio Code. Você pode utilizar qualquer editor, desde o bloco de notas que seu sistema operacional possui. Pode utilizar o Notepad++, NetBeans, Sublime. No meu caso, será utilizado o Visual Studio Code com o editor aberto. Simplesmente arrasta o diretório e tem os dois arquivos. O arquivo conexão, que tem a conexão com o banco de dados, sendo o banco de dados está localmente, pois eu estou utilizando o WAMP Server, servidor local, usuário padrão root. Lembram quando eu realizei o login no phpMyAdmin? Ao realizar o login, eu coloquei root. Então, é este root que eu estou utilizando, a senha em branco, a base de dados Selk, essa base de dados que eu criei. Depois da base de dados, a porta 3306 é 3306, sim, você precisa conferir qual é a porta que o seu PHP está utilizando, o seu phpMyAdmin, e tenho a conexão utilizando o PDO. Utilizo o new PDO, instancio o PDO, passo em qual local está o banco de dados, estou utilizando o MySQL, onde que ele está, a porta, a base de dados, o usuário e a senha. Caso ele tenha conseguido realizar a conexão com sucesso, apresenta esta mensagem. Se não, acessa o cat porque não conseguiu realizar a conexão com sucesso. Criei também o arquivo index com a estrutura básica do HTML, indicando que é um arquivo do tipo HTML, português Brasil, vai ter caracteres especiais, identificar o tamanho da tela do dispositivo que o usuário está utilizando, o tyro, o título, e coloquei o 2H2. E também incluí o arquivo conexão, que possui a conexão com o banco de dados. Agora eu posso acessar colocando localhost e em seguida eu acesso o diretório que eu criei, sendo esse diretório Selk. E não preciso colocar o arquivo index, porque quando acessar esse diretório já procura por um arquivo index. Coloco localhost e em seguida Selk, enter para acessar. Conexão com banco de dados realizado com sucesso, então ele incluiu o arquivo e acessou esse try porque conseguiu realizar a conexão com sucesso. Mas se eu colocar Selk sem o E, não existe essa base de dados, erro, conexão com banco de dados não realizado com sucesso, não conseguiu encontrar a base de dados Selk. Dou um Ctrl Z, retorno para a base de dados correta, agora conseguiu realizar a conexão. Posso comentar esta frase porque não é necessário apresentar para o usuário. E começo com o inner join, buscar informações em duas tabelas utilizando o inner join. Abro o PHP, já finalizo o PHP e crio a query. Para criar a query, coloco a palavra reservada select, selecione na tabela quais colunas. Eu quero a coluna ID, a coluna nome do usuário, from da tabela, palavra reservada em maiúsculo, e indico que refere-se a essa tabela. Quero buscar estes usuários. No momento eu não utilizo o inner join, só crio a query e atribuo a query para query underline. Coloco a palavra inner join só para identificar, mas o certo seria colocar o usuário para saber que aqui eu estou retornando o usuário, mas não tem problema. Criei a query, preciso preparar a query. Para preparar, primeiro pego a conexão, em seguida a função prepare e preparar a query que está dentro desta variável. Depois que eu preparar, eu atribuo esta query para uma variável com o nome de result e também utilizo a palavra inner join. Depois que eu preparei a query, posso executar. Para isso, pego a variável result e executar, utilizo a função execute.
não esquecer do parênteses, pois é uma função. Eu posso ler agora o resultado. E para ler o resultado, utilizo o while, porque vai trazer mais de um registro. Pego o valor e toda vez que ele passar aqui pelo while, ele vai ter os dados de um único registro. Então, eu coloco linha, porque vai ter os registros, os dados de um único registro. E eu quero ler os dados que estão dentro da variável result_inner_join. Para ler o resultado, utilizo o fetch e em seguida estou utilizando o PDO. Então, aqui eu coloco PDO, dois pontos, e indico que eu utilizo o fetch a sós para ler o valor, porque eu quero utilizar o nome da coluna para conseguir imprimir o valor. Dou um var dump para conferir se realmente eu consigo retornar os valores. Eu dou um var dump em linha inner join, porque linha inner join tem os dados de um único registro, de um único usuário. Confiro se eu já consigo ver. Sim, eu já consigo visualizar os usuários. Retornou todos os usuários, de 1 até 5, mas agora eu quero utilizar o inner join para buscar quais são os pedidos que o usuário tem. Por exemplo, o usuário 1, este usuário, qual o pedido que ele tem? O usuário 1 tem o pedido número 3. Para isso, eu faço o seguinte, utilizo o inner join, eu quero buscar na tabela secundária, sendo nessa tabela pedidos. Essa tabela pedidos, posso colocar um apelido, utilizo as, em seguida um apelido de pedido já é o suficiente. E nessa tabela identificada por pedido, pede o ID, não é o ID, aqui é chave estrangeira. Esta chave estrangeira, então, utilizo aqui usuário ID, coloco usuário ID, deve ser igual ao valor que estiver neste ID, mas neste ID eu também posso colocar um alias, um apelido. Essa tabela usuário vai ser identificada por USR, usuário, e atribuo que essa coluna pertence ao tabela usuário e essa coluna também pertence à tabela usuário. E dessa tabela usuário, sendo ID, eu coloco neste local. Então, na tabela pedidos, a coluna usuário ID deve ser igual à chave primária do usuário. Aqui eu tenho, por exemplo, usuário 1. Então, aqui eu coloco, por exemplo, usuário 1 já falei muito. Então, coloco usuário 3. Qual é o pedido do usuário? Qual é o número do pedido? Então, eu posso verificar neste local aqui na parte inferior, igual, e o pedido é o número usuário 3, procurar aqui nos pedidos, usuário 3, ele tem o pedido 2, então ele vai encontrar um registro. Ao encontrar um registro, ele vai retornar. Conferir se realmente vai retornar os usuários corretamente, vai retornar os pedidos. Anteriormente, estava sendo retornado 5 registros. Atualizo, retornou 4. Agora, o registro 4 ele não retornou. Por que não? Porque não existe nenhum pedido para este usuário. Inclusive, eu posso pesquisar, buscar informações nessa tabela secundária. Coloco vírgula e a tabela secundária, identificada por ped, somente minúsculo, ped, ponto, e o nome da coluna que eu quero. Então, eu quero retornar o ID do pedido. Mas agora, observe um problema. Eu tenho o ID neste local e ID neste local. Qual ID que eu vou utilizar na hora de imprimir? Ele não retorna duas colunas. Se vocês conferirem aqui, ele retorna somente uma ID, uma vez só. Mas eu quero dois ID, o ID do usuário e o ID do pedido. Como que eu faço? Eu atribuo um apelido. Então, eu coloco as, em seguida, este ID pertence à tabela identificada por ped. Você pode colocar o apelido que você quiser neste local, o alias que você quiser. Eu sigo esse padrão que é mais fácil de identificar. Nome da coluna, em seguida o alias, ou vice-versa. Primeiro o alias, depois o nome da coluna. E aqui acima não seria necessário. Vamos ver, não seria necessário, mas eu vou atribuir. Agora, o ID, este ID refere-se ao usuário e esse ID ped refere-se ao pedido. Observem que ele não imprimiu aqui ID, e sim ID ped, o alias que eu atribuí. E aqui acima ele imprimiu o
ID do usuário. Inclusive, aqui eu também posso atribuir um apelido, as, em seguida ID, o nome da coluna e o apelido da tabela. Esse as aqui não é obrigatório, você pode retirar, você pode omitir, não é obrigatório. Mas como eu estou apresentando como utilizar, eu prefiro seguir o padrão. Conferir se ele vai retornar agora ID do usuário. ID do usuário. Exato, mas aqui temos um problema. Ele não retornou o usuário 4, não está sendo retornado. Então, o inner join, conforme eu apresentei no slide, somente retorna os registros que tiverem relacionamento. Por exemplo, aqui na tabela usuário, ele não está retornando o usuário que não tiver pedido. O usuário é obrigado a ter um pedido. Se não tiver, não retorna. Esse é o inner join. Agora, como que funciona o left join? Vamos ver agora em relação ao left join. Em relação ao left join, posso pegar já toda essa instrução só para agilizar, para não ter a necessidade de ficar digitando novamente, colo no left join e neste left join altero, que agora é left join, pego esta palavra e altero aqui na parte inferior. Preparo a query, atribuo em left join, executo a query, depois eu posso ler o valor, depois que eu ler, eu atribuo em linha e posso dar um var dump. Conferir no left join, mas eu não alterei aqui, altero para left join. Observem que eu coloquei as palavras reservadas em maiúsculo e as palavras sendo nome de coluna, nome de tabela em minúsculo, que é mais fácil. Left join, conferir como que vai comportar-se em relação ao left join. O left join retornou um registro, 2, 3, 4, 5. Ué, retornou 5 e aqui na parte superior 4? Sim, o left join retornou inclusive o usuário que não tem pedido. Pedido, tem pedido? Não, nulo, não tem pedido. Não está retornando o pedido do usuário. E caso eu verifique no banco de dados, o usuário 4, aqui é a chave estrangeira do usuário, tem algum pedido? Não, não tem pedido. Então, essa é a diferença do inner join e left join. O inner join é obrigatório que o registro, por exemplo, o usuário, tenha um pedido. Já no left join, não é obrigatório. Um usuário, então só altero aqui a cor da caneta, um usuário, eu retorno todos os usuários, mesmo que o usuário não tenha pedido. Por exemplo, o usuário 4 não tem pedido, mas mesmo não tendo pedido, é retornado. Left join retorna todos os registros da esquerda, mesmo que ele não tenha algum registro relacionado na tabela secundária. Já o inner join não, precisa. O usuário precisa ter um pedido. O relacionamento entre os dois, então o usuário é obrigado a ter um pedido. Já no left join, não. O usuário não é obrigatório. Onde que você pode utilizar este exemplo? Por exemplo, estado. O estado pode ter uma cidade cadastrada, como também pode não ter. Mas é claro, todo estado tem uma cidade. Ou também, por exemplo, todo morador do condomínio não é obrigado a ter carro, independente se o usuário, o morador do condomínio, tem carro ou não tem. Mesmo que não tenha carro, então aqui tem o usuário, coloco novamente o usuário e aqui o C do carro. Mesmo que o usuário não tenha carro, eu retorno o morador. Já neste caso, se o morador, o usuário, não tiver carro, o usuário não é retornado. Pode ser entre outros exemplos. Por exemplo, eu tenho um cargo cadastrado e coloco de outra cor aqui só para diferenciar. Então, eu tenho um cargo e este cargo pode ter algum colaborador cadastrado. Se não tiver o colaborador cadastrado, o cargo não será retornado. Já neste exemplo, se eu tiver um cargo, pode ser desenvolvedor, analista, e se eu não tiver nenhum colaborador cadastrado, pegar como cargo analista. Se não tiver nenhum colaborador cadastrado como analista, vai retornar o cargo. Já neste exemplo, se eu tiver um cargo como analista e não tiver nenhum colaborador, não será retornado este registro analista. E assim, N locais que você vai utilizar o inner join e o left join. Tem casos que é necessário utilizar o inner join,
Tem casos que é necessário utilizar o left join. É conforme o seu projeto que você vai verificar qual é a melhor opção. E ao invés de eu dar o var dump, conforme eu estou apresentando, eu vou imprimir. E para imprimir há duas formas. Então, eu dou um echo, quero primeiro imprimir o ID do usuário. E para imprimir o ID do usuário, posso concatenar com o valor que está dentro da variável linha, somente aqui é o linha inner join. Então, primeiro pego linha inner join e o nome da coluna ID. Mas agora é ID user. É o apelido que eu estou utilizando. E concateno com uma quebra de linha. Conferir se eu vou conseguir ver o resultado agora através deste eco. Exato. Mas eu posso otimizar isso daqui. Ao invés de eu imprimir neste formato, eu posso dar um extract. Então, eu dou um extract na variável linha inner join. Ao dar um extract, eu posso imprimir através do nome da coluna como uma variável. Este var dump eu posso comentar. E em função de ter dado o extract, eu posso imprimir o nome da coluna como uma variável desta forma. Ficou mais otimizado agora o código. Conferir se vai ser o mesmo resultado. Estou imprimindo o ID do usuário. Depois do ID, posso colocar uma quebra de linha, ou melhor, um HR para colocar um traço. Eu tenho o ID do usuário, o nome do usuário e também o ID do pedido. Então, neste local, refere-se ao nome do usuário, a coluna é nome, depois eu tenho o ID do pedido, ID do pedido. É claro, nessas colunas você pode colocar outros valores, eu só coloquei esses valores para conseguir apresentar para vocês. Conferir, tenho o ID do usuário, nome do usuário e o ID do pedido. Já o usuário que não tem pedido, o inner join não retornou o usuário, sendo o usuário 4 não está aqui porque o usuário 4 não tem nenhum pedido. A mesma coisa eu posso colocar agora no left join isso. Então, eu comento o var dump e coloco o left join. Estou imprimindo agora o valor que está em left join. Preciso alterar linha left join, dou um extract em linha left join, verificar como que está ficando. Estou retornando todos os usuários e incluindo o usuário que não tem nenhum pedido. O usuário que não tem nenhum pedido, o left join retorna. Já o inner join não. O inner join precisa ter valores nas duas tabelas. Desta forma, eu apresentei para vocês a diferença do left join e inner join. Vocês vão ter agora uma tarefa. Vocês vão criar uma tabela users e uma tabela contatos. Criam essas duas tabelas com essas respectivas colunas e em seguida tentem retornar o usuário e o seu contato. Primeiro com inner join, então o usuário que não tiver contato não será retornado o usuário. Depois utiliza o left join para testar, para retornar, mesmo que o usuário não tenha contato, será retornado o usuário. Então, implementa essas duas colunas e utiliza o left join e o inner join para você treinar. E na próxima aula, no próximo tutorial, vamos trabalhar com o seguinte, por exemplo, trabalhar com uma tabela relacional interna. Eu tenho usuário e tenho aulas. Usuário, por exemplo, usuário César. Usuário César acessou a aula 2 uma vez. Aula 3 acessou 2 vezes. Aula 4 acessou uma vez. Então, como que eu faço para identificar que um usuário, quantas vezes ele acessou uma determinada aula? Aqui vai ser apresentado em relação à aula, mas você também pode utilizar essa mesma ideia que será implementado no próximo tutorial, por exemplo, para verificar quantos pedidos um usuário tem. Mas isso eu aguardo você no próximo tutorial para implementarmos essa funcionalidade.